recuou, arregou, amarelou, saiu correndo, qualquer palavra que você queira usar. Acredite ou não, para o choque do povo brasileiro, questionando as suas decisões morais. É só o que a gente tem falado há 6 anos. É abuso de autoridade. Operação contra o CV. Vereador mais votado é solto após pagar fiança. É isso mesmo. O vereador Marcos Henrique Matos, o mais votado de São João do Meriti na última eleição, foi solto após pagar fiança. Ele havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma durante a operação policial contra a expansão do Comando Vermelho na Baixada Fluminense. Embora não fosse alvo da operação, Marcos chegou dirigindo ao local das diligências, onde os policiais buscavam seu irmão. O investigado, porém, não foi encontrado, mas dentro do carro do vereador, os agentes localizaram uma pistola calibre 380 municiada sem registro no Sistema Nacional. Bolsonaro tem última alternativa depois de recurso negado pelo STF. É isso mesmo. O STF deve divulgar na segunda-feira o acórdão que formaliza a rejeição do primeiro recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro no processo sobre suposta tentativa de golpe. A medida coloca o caso em fase decisiva e abre um novo prazo para que os advogados tentem pela última vez impedir a execução da sentença. Com a publicação do acórdão, a defesa tem 5 dias para apresentar mais um recurso. A expectativa é que Bolsonaro use essa última cartada, ainda que a chance de mudanças do resultado seja nula. Para que houvesse uma nova ação da ação penal, seria necessário que 2 ministros votassem pela absolvição, o que não ocorreu. A nossa democracia corre um sério risco. Acredite ou não, o Estadão, um tradicional jornal que sempre defendeu Alexandre de Moraes, defendeu a democracia, defendeu Lula, de repente, este jornal, um dos mais conhecidos do Brasil, se transformou num jornal de extrema-direita, fascista, ultranegacionista, antidemocrático, golpista. E por que eu digo isso? Para o choque do povo brasileiro, o Estadão acabou de publicar uma opinião que é um choque, é absurdo, é absurdo. Um processo absurdo. Eu vou ler para vocês isso daqui. E olha só, cara, o Brasil não tem salvação mais não. O caso Tagliaferro, que, por denunciar um suposto abuso de Moraes, virou réu e será julgado pelo próprio juiz denunciado. Olha só, questionando as suas decisões morais. Expõe um Supremo que transforma a exceção em método. Nenhum país se torna autocrático do dia para a noite. A degeneração institucional é um processo gradual em que medidas excepcionais, no início incômodas, passam a ser aceitas como rotina. No Brasil, esse processo ganhou rosto e método. Sob o pretexto de defender a democracia... Nossa, 10 anos de prisão só nessa frase aí, ó. O Supremo Tribunal Federal consolidou uma forma de poder que dissolve os freios e contrapesos constitucionais. O caso de Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, transformado em réu pelo próprio ministro que ele denunciou, é o retrato mais nítido de uma corte que se julga infalível. E por isso permite tudo. É um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Aqui basicamente está falando que você está dando um golpe, cara. Isso é inaceitável. A democracia está em risco. Segundo o Tagliaferro, havia uma estrutura paralela dentro do Tribunal Superior Eleitoral usada para monitorar críticos e produzir relatórios sob medida que justificavam censuras e bloqueios. Não é segundo não, ele apresentou provas, então constatado pelo Tagliaferro, né? A ordem, segundo mensagens atribuídas ao gabinete de Moraes e divulgadas pela Folha de São Paulo, era explícita. Use a criatividade. Quando o denunciante expôs o suposto desvio, foi acusado de violar o sigilo funcional e passou a ser julgado pelo mesmo magistrado cujas irregularidades apontara. No Brasil de hoje, quem denuncia o abuso vira réu e o juiz do caso é acusado de praticar o abuso. Cara, isso aqui é pior que o golpe do 8 de janeiro. Inaceitável, tem que fechar essa imprensa amanhã. A perversão jurídica é tão evidente, quanto constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador e julgador. Ah, não me diga uma coisa dessa. O Estadão não tá falando uma coisa dessa, não. Vocês estão de brincadeira comigo. E o tribunal age como cúmplice passivo. A Procuradoria-Geral da República, que acabou de ser reconduzida graças aos votos dos senadores, ao invés de apurar as denúncias feitas pelo ex-assessor, preferiu denunciá-lo.
O processo tramita em foro indevido e a decisão que tornou Tagliaferro réu, por entre outras acusações, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi tomada no plenário virtual, sem sustentação oral presencial e contraditório efetivo. Mensagens entre Tagliaferro e seu advogado chegaram a se tornar públicas, violando o sigilo profissional. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça. É abuso de autoridade. Pode botar mais 7 anos de prisão só aqui, ó. O escândalo não é circunstancial. O que está em jogo é a mutação da exceção em sistema. As mesmas violações se repetem com metódica naturalidade, inquéritos secretos, elásticos e intermináveis, censura prévia, nossa senhora, aqui é prisão perpétua, mandados de busca por opiniões, prisões preventivas que se eternizam, decisões monocráticas que sustentam leis, que suspendem leis e calam vozes. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou num regime de tutela permanente. O estado de exceção virou expediente administrativo, o poder de julgar, instrumento para intimidar, e a toga, um salvo-conduto para o arbítrio. Meu Deus, esse é o artigo mais criminoso e antidemocrático que eu já vi na minha vida. Essa lógica moralista substitui o direito por cruzadas de salvação. A toga transforma-se em armadura e o juiz em parte interessada do próprio veredito. A imparcialidade virou fraqueza, a prudência álibi dos que se calam. O Supremo já não age como intérprete da Constituição, mas como seu substituto. Nossa, cara, que tá batendo muito, hein? Convencido de que encarna o bem e pode combater o mal à base de canetadas judiciais. O STF, afinal, parece ter descoberto o moto perpétuo da moralidade. Julga, absolve a si mesmo e aplaude a própria virtude. É a liturgia do poder travestida de zelo cívico. Os ministros precisam fazer uma autocrítica, reafirmando o devido processo à separação entre acusar e julgar, e a humildade de absorver quando há dúvida, pois a autoridade da justiça nasce... Basicamente, nesse artigo aqui era para liberar o Bolsonaro agora. Pois a autoridade da justiça nasce da forma, não da força. A democracia não precisa de guardiões armados de exceção, mas de juízes capazes de obedecer às suas regras. Só quem compreende seus limites pode exercer legitimamente o poder. E é esse o senso de limite que o STF parece ter pulverizado. É só o que a gente tem falado há 6 anos. O caso Tagliaferro não é um acidente, é um sintoma. É o espelho de que uma corte que, a pretexto de salvar a República, decidiu que está acima dela. Não se defende a democracia traindo os princípios que a definem. Tá falando que o Alexandre de Moraes está traindo os princípios da democracia? Aí é pelotão de morte. Não se preserva a liberdade por meio de censura, nem a Constituição por meio de violação de suas garantias. Quando a exceção se torna método, a lei deixa de proteger o cidadão e passa a proteger o poder. Nenhuma democracia sobrevive muito tempo a essa impostura, sobretudo quando ela se traveste de virtude e fala em nome da lei. Isso aí para mim é inquérito imediato, colocar no inquérito de fake news, manda a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão lá no Estadão urgentemente, porque a democracia está em risco. Como que um jornaleco desse, fascista, militante, golpista, se atreve a falar a verdade? Desse jeito a nossa democracia não sobrevive. Então eu acho que o mais breve possível, Polícia Federal, inquérito, bloqueios de bens e prisão nessa pessoa que escreveu esse texto aí completamente antidemocrático. Recuou, arregou, amarelou, saiu correndo, qualquer palavra que você queira usar. Trump, quando bateu de frente com o Lula, não conseguiu superar a envergadura desse homem que é o presidente do Brasil. A sua capacidade impressionante de articulação, do diálogo, do convencimento, com técnicas psicológicas, ele conseguiu fazer com que o Trump ficasse com medo. Olha, nem Putin conseguiu fazer isso, nem Xi Jinping, mas o Lula conseguiu. Pelo menos é isso que a imprensa brasileira está soltando agora, né? Olha só, Planalto comemora a redução de tarifas dos Estados Unidos e vê vitória do diálogo. Quer dizer que o diálogo do Lula foi lá e foi vitorioso. O Lula é um cara impressionante, né? A esquerda tá assim, exuberante, estão gritando aos 4 cantos. Tá aqui, opa, porcaria. Tá aqui no Brasil 247, Edinho Silva, Humberto Costa, José Guimarães, Thiago dos Reis... Tá todo Natuza Neri, e assim, o Marcelo Freixo, Thalíria Petroni, Fabiano Contarrato. Olha só a celebração, cara, realmente não tinha como. O Lula chegou lá e conseguiu convencer o Donald Trump a abandonar essas tarifas, acabou o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro foi jogado na lata de lixo, não é mesmo? Você sabe que não, né? E eu vou te provar agora. O que o Trump decidiu fazer
foi retirar as tarifas de reciprocidade. Tá? Essas foram as tarifas que ele colocou lá em abril desse ano. Foi as primeiras tarifas. Que neste momento ele colocou apenas 10% no Brasil. Então eu estou aqui para você, ó. 2 de abril de 2025, tarifa. Veja a lista de países taxados por Trump. Essas são as tarifas recíprocas. Aqui, ó. Aqui. Tarifas recíprocas. E nas tarifas recíprocas, olha a quantidade de países que ele colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 países aqui com 19 páginas. Ó, tô trocando as páginas. Foi basicamente todos os países do mundo receberam essa taxa. A do Brasil, na época, não foi tão alta. Olha só, se você pegar o que mais foi taxado, que está no número 1, olha só, 99%, Lesoto, Camboja, Laos, Madagascar, Vietnã, e aí vai baixando. Se você vai ver, vai baixando as tarifas. Ó. O Brasil está nesse grupo aqui de tarifas de 10%. Vou até colocar aqui, Brasil, para você ver. Ó. Só o B. Só colocando o B aparece... Cadê o R? Aqui. Brasil, 10%. Tá vendo? Gibraltar está aqui. Tá. Bom, bela aí, vamos entender. O que o Trump fez agora, então? Ele apenas retirou as tarifas recíprocas. Ele assustou os países de tal forma para os países reduzirem as suas tarifas, aí ele recua, porque essa é uma tarifa da economia. Essa é uma tarifa do ponto de vista econômico do país. Não é uma das sanções que ele aplicou. Então, a imprensa está soltando, a Globo, todo mundo soltando que o Trump recuou. Só que o que eles não contavam é que o demérito fosse lá e acabar com a festa deles. Dá uma olhada, aqui o demérito explica exatamente o que realmente aconteceu e eu vou te falar, o pessoal aí do painel não ficou muito feliz. Isso é simples, não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações, assobiem, olhem para outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira. Entenda, vários países, inclusive, tinham taxas até parecidas ou maiores que 50%, só que agora foram para zero. O Brasil ficou um dos únicos países com tarifas nesses produtos. Você está entendendo? Olha a gravidade da situação. O demérito entendeu. Existe concorrência, é claro. Não? Quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado. Então, o Demétrio, ele acaba com a festa desse pessoal. Agora, vamos lá, eu quero mostrar para você a Gleisi Hoffmann agora falando besteira. Olha só. Vitória do Brasil, diz Gleisi após os Estados Unidos reduzir tarifas comerciais. Ela está tentando convencer a população que foi o Lula que fez isso. Mas, na verdade, não foi. O Trump fez isso para diminuir a inflação nos Estados Unidos, para controlar a inflação. Não tem nada a ver com o Lula. Absolutamente zero influência do Lula. Na verdade, Donald Trump deve ter ficado até irritado. Falei, pô, vai tirar do Brasil também? Devia manter lá. Porque a reunião do Rubio... essa aqui eu faço questão de mostrar. A reunião... Aqui, ó. Entender que... Assiste aqui. O Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das big techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer
de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as Big É Techs a agência da concorrência, né? é motivo de enorme frustração no governo americano. E a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim. Foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das Big Tech. Então não tem mérito nenhum para o governo, para o Lula. A galera tá mentindo. É o que eles mais sabem fazer, é mentir. Mas o que eles têm em vantagem, tá? Eles mentem com a ajuda da imprensa. Eles mentem com a ajuda da Globo, da CNN, da principal imprensa do Brasil. Só o Demetrio foi lá e acabou com a festa desse pessoal. Falou, galera, isso é ruim. Ele tirou as tarifas de reciprocidade. Isso quer dizer que muitos países agora vão ter tarifa zero. O Brasil fica com 40%. Por quê? Esses 40%, eles não são relativos ao câmbio, à economia, não. Esse é o político. Essa é a tarifa ditadura. Essa é a tarifa que os Estados Unidos estão impondo sobre o Brasil, porque está vendo que o Brasil virou uma ditadura do judiciário que persegue a oposição, que está indo para cima de censurar as redes sociais. Essa é uma outra espécie de tarifa, que não vai ser negociada pelo ministro da Economia, secretário da Economia ou do Comércio Exterior, não. Esta é do Marco Rubio. Esta tarifa de 40%, quem decide ela é o Marco Rubio. E a reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira foi horrível. 5 minutos, fria, superficial. O que eles conseguiram fazer é marcar mais a reunião. É isso, virou reunião para marcar outra reunião. Então vamos parar com essa celebração da esquerda. E eu quero que você preste atenção. O tanto que eles são dissimulados. Eles sabem que a situação do Brasil agora ficou até pior na questão de competição com outros países, por causa vários países agora têm a tarifa zero sobre carne e tudo mais, e o Brasil fica com 40% da tarifa ditadura. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.